Olá, bem-vindos a mais uma exploração de curiosidades do nosso corpo. Hoje a gente vai mergulhar em algo que, bom, tá literalmente dentro da gente, a parede do abdômen. Mas calma, não é só sobre o famoso tanquinho. Vamos investigar um mistério de design. Por que a arquitetura dos nossos músculos abdominais muda de um jeito tão radical no meio do caminho? Parece que o corpo construiu a parte de cima de um jeito e, sei lá, abaixo do umbigo decidiu mudar o projeto todo. Nossa missão hoje é entender a planta baixa dessa estrutura e, claro, o porquê dessa mudança toda. E é uma mudança fascinante, né? Porque não é só uma lista de músculos. É uma verdadeira obra de engenharia, com tecidos que se entrelaçam para formar uma bainha protetora. E o mais curioso é isso. O design dessa bainha não é o mesmo em todo lugar. Entender essa transição é crucial, não só na teoria para estudantes, mas na prática, em cirurgias, e até para a gente entender como nosso corpo consegue ser tão estável e forte ao mesmo tempo. É um quebra-cabeça anatômico bem interessante de montar. Certo. Então, vamos montar esse quebra-cabeça para começar. Acho que ajuda a gente a visualizar, né? Vamos imaginar que estamos fazendo um corte no abdômen e olhando as camadas de lado, tipo um bolo de rolo. Vamos começar pela parte de cima, acima da linha do umbigo. Como é que é a estrutura aí? Perfeito. A analogia do bolo ou de um sanduíche funciona super bem. Indo de fora para dentro, a primeira camada, claro, é a pele. Logo depois, a gente encontra o primeiro músculo, o oblíquo externo. O importante aqui é a continuação dele. É uma espécie de lona, de tecido bem resistente, a gente chama de aponeurose. Essa lona do oblíquo externo passa toda pela frente do músculo reto abdominal, que é o tal do tanquinho. Ok, então o oblíquo externo seria a primeira fatia de pão do nosso sanduíche, cobrindo a frente do recheio. E qual seria a próxima camada? A próxima camada é o músculo oblíquo interno. E aqui vem o detalhe que define tudo na parte de cima do abdômen. A aponeurose dele, essa lona de tecido, se divide em duas. Ela meio que se abre. Uma parte passa pela frente do músculo reto e a outra parte passa por trás. Então ele meio que se abre para abraçar o músculo reto. Se o reto abdominal é o recheio, o oblíquo interno forma uma espécie de bolso, um estojo que envolve o recheio por ambos os lados. Exatamente essa imagem. O músculo reto fica perfeitamente encaixado ali no meio. E para fechar o sanduíche por trás, depois dessa lâmina posterior do oblíquo interno, a gente tem a aponeurose do último músculo do grupo, o transverso do abdômen. Ela também passa por trás, reforçando essa parede posterior. Tá, deixa eu ver se eu entendi a montagem. De fora para dentro, temos a lona do oblíquo externo, na frente. Depois, a lona do oblíquo interno, que se divide, uma parte na frente e outra atrás, com o músculo reto ali no meio. E, por fim, a lona do transverso ajudando a fechar tudo por trás. É isso? É isso. E, para finalizar, bem lá no fundo, temos mais duas camadas de segurança, digamos assim. A fáscia transversal, que é como um papel de parede firme que segura tudo no lugar. E o peritônio. O peritônio é basicamente um revestimento super fino, quase um plástico filme, que envolve os órgãos lá dentro da barriga. O ponto principal é, acima do umbigo, o reto abdominal está dentro de uma cápsula completa, uma proteção 360 graus bem robusta. Parece um sistema de proteção muito bem pensado, uma armadura completa. Mas, pelo que eu entendi do material que a gente viu, essa lógica não se aplica ao abdômen inteiro. Parece que o corpo simplesmente abandona esse projeto no meio do caminho. Isso não parece fazer muito sentido. Por que criar um ponto mais fraco de propósito? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é o que torna essa região tão interessante. O que acontece é uma mudança estrutural drástica. Abaixo de um certo ponto, a lâmina de trás do oblíquo interno e a aponeurose do transverso do abdômen, aquelas que formavam a parede de trás da nossa cápsula, elas mudam de rota. Elas simplesmente deixam de passar por trás do músculo reto. Peraí, como assim? Elas vão para onde? Elas vão todas para frente. É como se o corpo decidisse que, a partir dali, a proteção traseira não era mais a prioridade. Todas essas lonas de tecido do oblíquo externo, do oblíquo interno, que agora não se divide mais, e do transverso, elas se unem e passam em bloco, todas juntas, pela frente do músculo reto abdominal. Uau! Então, deixa eu ver se eu visualizei direito isso.
É como se na parte de cima a gente tivesse um casaco que fecha com zíper na frente e atrás, envolvendo tudo, e na parte de baixo todos esses zíperes se mudam para frente, deixando as costas do músculo só com uma camada fina de tecido? Essa é a ideia? A analogia é perfeita. A consequência disso é enorme. Na parte de trás, o músculo reto perdeu a sua armadura de tecido forte. Agora ele fica em contato direto só com aquelas duas últimas camadas que a gente mencionou, a fáscia transversal e o peritônio. A diferença de proteção é como, sei lá, trocar uma parede de tijolos por uma de gesso. Nossa, então na parte inferior do abdômen, toda a força de contenção, toda a estrutura de reforço está concentrada na frente. A parte de trás fica mais exposta, por assim dizer. Exatamente. A cobertura posterior robusta, que era a marca do design superior, basicamente desaparece. É uma mudança de projeto fundamental na nossa parede abdominal. E essa mudança, ela acontece aos poucos ou tem um ponto exato? Tipo, uma linha na areia onde as regras do jogo mudam? Tem um ponto exatíssimo. A anatomia adora marcos, e este é um dos mais clássicos. A transição não é gradual, não. Ela ocorre numa linha bem definida, com um nome bem sugestivo. A linha arqueada. Linha arqueada. Gostei do nome. Então, ela é a fronteira oficial entre esses dois países anatômicos? Ela é a fronteira. É a linha de demarcação onde a parede posterior da bainha do reto, feita daquelas lonas de tecido, deixa de existir. É o ponto exato onde a configuração de cápsula 360 graus termina e a configuração de tudo na frente começa. Se a gente pudesse olhar a parede abdominal por dentro, veríamos essa linha, essa transição bem nítida. É um verdadeiro marco geográfico interno. É impressionante a complexidade disso. Lâmina que se divide, que depois se junta, o que passa na frente, o que muda para trás. Fico imaginando o desafio para um estudante da área da saúde tentando memorizar essa arquitetura toda em 3D. É muita coisa para manter organizada na cabeça. Com certeza. É um daqueles tópicos de prova de anatomia que, assim, derruba muita gente. Existe uma capacidade de visualização espacial muito grande, muita repetição. E, honestamente, ler sobre isso é uma coisa. Mas a verdadeira fixação do conhecimento vem de outra forma. Vem de se testar, de resolver questões, de ser forçado a aplicar a teoria. É esse exercício ativo que transforma a informação em aprendizado sólido, sabe? Falando exatamente sobre essa necessidade de se preparar de verdade, para quem é estudante e precisa dominar não só isso, mas um universo de conteúdo, a gente sabe que só ler não adianta. É preciso praticar. Por isso, vale a pena conhecer uma plataforma. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É a ferramenta ideal para transformar essa complexidade toda em conhecimento que fica. E esse método é a chave. A anatomia e a medicina em geral não se aprende passivamente. É preciso se engajar com o material e plataformas como essa fornecem o campo de treinamento ideal para isso. Exato. Mas voltando ao nosso mistério, a gente já entendeu o que, o como e o onde dessa mudança. Mas a minha pergunta inicial continua. O porquê? Por que o corpo se daria ao trabalho de criar essa mudança tão específica na linha arqueada? Qual é a vantagem de abandonar a parede de tijolos por uma parede de gesso na parte de trás? Ótimo. Agora a gente entra na parte mais legal, que é a relação entre a forma e a função. O material de origem não nos dá uma resposta definitiva, um porquê cravado, mas a própria estrutura nos dá pistas muito fortes. A hipótese mais aceita é que essa mudança de design é uma otimização para a distribuição de forças e para a função daquela área específica. Nosso corpo é um engenheiro econômico. Ele não gasta energia criando uma armadura completa onde não precisa. Otimização. Como assim? A parte de baixo do abdômen funciona de um jeito tão diferente da de cima? Sim, funciona. Pensa no que acontece abaixo do umbigo. Essa região está muito mais ligada à estabilização da pelve e ao movimento das pernas.
A parte superior do abdômen lida mais com a respiração, a proteção dos órgãos superiores, tipo fígado, estômago. A inferior precisa de um tipo diferente de dinâmica. Certo, faz sentido. E como o design tudo na frente ajuda nisso? Pensa num movimento como um chute potente, ou um agachamento pesado. A força gerada na pelve e nas pernas precisa ser estabilizada pelo tronco. Uma parede abdominal inferior que seja mais flexível, com toda a força concentrada na frente, pode atuar mais como um cinto dinâmico do que uma caixa rígida. A ausência daquela bainha posterior tão rígida talvez permita uma transferência de força mais eficiente entre o tronco e os membros inferiores. É uma troca consciente, sabe? Troca-se proteção total por flexibilidade funcional. Então não é um ponto fraco, é uma especialização. É uma solução de engenharia para uma necessidade diferente. A parte de cima é uma fortaleza, a de baixo é um trampolim, uma base mais dinâmica. Exatamente. E essa fraqueza relativa na parede posterior tem implicações clínicas bem diretas, o que reforça a ideia de que a estrutura importa. É uma das razões pelas quais certos tipos de hérnias, que são protrusões de tecido através de uma parede muscular, são mais comuns nessa região inferior. A anatomia, nesse caso, explica diretamente o risco. Onde a parede de gesso existe, é mais fácil que algo a atravesse sob pressão. Uau, isso conecta tudo! A anatomia não é só um mapa, ela explica o funcionamento, as vantagens e até as vulnerabilidades do nosso corpo. Que incrível! Perfeitamente colocado. É uma adaptação biomecânica sofisticada, que mostra que a parede abdominal está longe de ser uma estrutura uniforme. É um sistema dinâmico, inteligente e cheio de compromissos de design. Certo. Vamos só amarrar os pontos principais antes de fechar. A gente descobriu que a armadura do nosso músculo reto abdominal tem dois designs completamente diferentes. Acima da linha do umbigo, ele é envolvido por uma cápsula protetora de 360 graus, na frente e atrás. E abaixo de um ponto específico, a história muda. Todas as camadas de reforço se movem para frente, deixando a parte de trás do músculo como uma proteção bem mais leve, em contato direto com as camadas mais internas do abdômen. E o nome para guardar na memória é linha arqueada, a fronteira anatômica que marca essa mudança radical de projeto. Uma mudança motivada por uma necessidade de maior flexibilidade e dinâmica na parte inferior do nosso tronco. E fica aqui uma reflexão final. Essa transição não é um acidente, claro, é o resultado de milhões de anos de evolução. Pensar em como essa arquitetura complexa se desenvolve desde que a gente é um embrião nos faz questionar, né? Que outras otimizações sutis como esta, que trocam um tipo de força por outro, existem no nosso corpo, perfeitamente ajustadas para funções que a gente nem percebe no dia a dia. É um lembrete de que o corpo humano não é só uma máquina, é uma história de adaptação contada em tecidos e formas.